Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para tratar da tão aguardada minuta do projeto de lei dos militares catarinenses, ok? O objetivo aqui é fazer uma análise rápida, uma análise sucinta e objetiva do que trata essa minuta, quais os principais aspectos e pontos que a gente acredita que vai impactar, né, nos militares catarinenses, ok? Então, eu vou tratar aqui do final da lei, tá? Eu sei que muita gente aguarda, né, uns pontos específicos da norma para a gente debater, mas nesse primeiro vídeo aqui eu gostaria de tratar do final da lei porque são as alterações e as revogações de outras normas que muitas vezes passam em branco, né, quando a gente está estudando um projeto de lei. Normalmente o policial ali ele vai lá, ou o bombeiro ele vai lá e olha ali o que interessa para ele, né, e ignora outros aspectos que estão contidos ali no final da norma que podem sim impactar a carreira dele, ok? Então, dentro da minuta, lá no final dela, tá, a partir do artigo 40 ali, ele começa a fazer algumas alterações de outras normas e revogações de outras normas. Então, no artigo 40, especificamente ali na letra D, tá, na letra delta, ele cria uma precedência do oficial especialista em relação ao oficial de saúde temporário. Então, o que acontece? Esse artigo 40 ele trata da precedência entre os oficiais, tá? E esse oficial do quadro especialista, ele é o praça, né? Ele é a praça que galgou, né, os postos da carreira ali, as graduações, e conseguiu, né, acessar esse quadro de oficial especialista. Isso é uma novidade aqui no Estado, embora já esteja previsto em outras normas, enfim, em decorrência até de uma aplicação da lei federal, que regulamentou, né, as polícias militares e os bombeiros militares no país inteiro. Esse quadro aí, é o que me parece, vai ser realmente aplicado agora, né? E então existe uma precedência entre os oficiais do quadro militar e dos oficiais de saúde, oficiais capelães, né, oficiais de saúde temporários, e agora eles vão incluir em que ponto que fica esse oficial especialista. Então esse oficial especialista, que não se trata da praça, né, que vai chegar até capitão, né, então ela vai ocupar o posto de segundo tenente, primeiro tenente e capitão, tá? Então ele vai ter uma precedência hierárquica apenas em relação ali aos oficiais de saúde temporária. As outras modalidades de oficialato que existem nas corporações militares terão precedência hierárquica sobre a praça que acessar o quadro de oficial especialista, com exceção do oficial temporário, do oficial de saúde temporário, ok? Ainda no artigo 40, o inciso 2 ali, ele cria a precedência da praça, em relação aos militares temporários, tá? Então, dentro de igualdade de graduação, né, aquela praça que não for temporária terá precedência sobre a praça que ingressar no quadro de militares temporários. Okay? Agora lá no artigo 41, né, ele vai alterar ali o estatuto, que tem ali a denominação de promoção por merecimento, vai passar a ser promoção por merecimento profissional. Tá? Então ele acrescentou ali a palavra profissional, porque ele vai criar umas condicionantes ali para a promoção, tá bom? Já ali no artigo 43 dessa minuta, a gente vai começar a entrar uns detalhezinhos interessantes. O 43, ele altera o artigo 149 até o 151 do Estatuto, tá? Ele vai dar umas novas denominações aqui, tá? Basicamente ele fala do engajamento, reengajamento, aquela situação de engajamento, reengajamento, com 3, depois 3, mais 4, porque tinha que ser 10 anos, né? E por força da lei federal passa a ser de 3 anos, né, a efetivação, né, do militar para ele adquirir a estabilidade. Então, esse requerimento anteriormente era feita com 30 dias, agora ele passa a ser com 180 dias, então é um pedido de engajamento, então é a pedido, né? Então, a partir, quando o militar estiver, para os novinhos aí, né, que ingressarem, estiver próximo de completar 3 anos, 180 dias antes, ele tem que fazer um requerimento para o comandante da unidade e solicitar o engajamento, que compete ao comandante da unidade, tá, avaliar se vai realmente efetivar o engajamento, e esse militar vai adquirir a estabilidade ou não. Ali no artigo 44 e o 45 é o que eles alteram ali, o horário de vagas, né, do anexo único dos PMs e o anexo 1º dos bombeiros militares. Basicamente o que ele faz aqui, ele está informando que vai alterar esses quadros porque ele vai fazer uma alteração de vagas.
que eu já vou falar para vocês, tá? Vamos lá, agora o artigo 48, a lei entra em vigor em setembro, então essa minuta ela prevê que a lei entre em vigor em setembro, então antes disso não haverá, em tese, cursos, né? E com a entrada da lei em setembro, então espera-se provavelmente que esses cursos, se porventura vierem a ocorrer, será mais no final do ano. Já o inciso 2º do 49, ele revoga a lei que trata sobre o quadro especial. Então, com a entrada em vigor dessa lei, o quadro especial deixa de existir, tá? A lei que trata sobre o quadro especial deixa de existir, ok? O terceiro e o quarto, o terceiro do 49 da minuta, ele trata sobre o limite mínimo de vagas de acesso para o CFO da Polícia Militar e o CFO do Bombeiro Militar, tá? A lei de que trata esse dispositivo, ela dá um limite mínimo de vagas anuais, tá? Tanto para ambas as corporações, que aqui no estado de Santa Catarina nós temos as corporações separadas, embora algumas normas sirvam para as duas, né? Então, ele revoga esse limite mínimo, tá? De modo que vai, né, em tese aqui, vai ficar sob competência da administração pública entender se o ano X vai ter ingresso de CFO ou não, tá? Então pode ser que no ano X tenha, no ano Y não tenha, tá? Então é importante entender que hoje a norma obriga, né, que todo ano tenha. Todo ano tem que ter um curso de formação de oficiais com um limite mínimo de vagas. Então, com a publicação e aprovação dessa minuta, né, aprovação e publicação dessa minuta, deixa de existir essa obrigatoriedade de se impor um limite mínimo para o acesso ao CFO. Tá? Isso serve tanto para as praças quanto para as pessoas que vêm aí para o público civil, tá certo? E por fim, o inciso 4 dessa minuta do artigo 49, né, ele revoga completamente a lei atual de promoção de praças, que é a lei 801. Então, o que é preciso entender aqui, tá, que nessa minuta, o que não estiver disposto nessa minuta e estiver lá na lei 801, em tese deixa de existir. O que estiver previsto lá, que não está previsto na nova lei, vai deixar de existir porque ela revoga completamente a lei anterior. Tá? Isso é muito importante, então vocês observarem. Tá? Vou encerrar por aqui o vídeo, que senão fica muito longo, e nos próximos vídeos aí a gente vai tratar das outras demandas da lei aí, enfim, dos outros assuntos. Tá? Eu fiz questão de começar pelo final, porque muita gente não dá bola para isso, né? E tem aqui alguns aspectos interessantes que cabe a você avaliar. Tá certo? Um abraço, até a próxima.